Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório com mais uma história. Não somente as pessoas possuem memória, mas também os lugares a possuem. Tudo o que acontece de bom ou ruim fica registrado e gravado nas paredes e nos terrenos, e na maioria das vezes é irreversível. Um desses lugares é o sanatório Waverly Hills, em Kentucky, nos Estados Unidos. O sanatório foi construído para tratar a tuberculose, também conhecida como a morte branca, que se alastrava rapidamente. Inicialmente, Waverly Hills era um pequeno prédio de apenas 2 andares e poderia abrigar confortavelmente cerca de 50 pacientes. Mas como o tratamento consistia em ar fresco e repouso, o hospital foi construído em uma colina arborizada, o ideal. E no começo, os pacientes eram tratados com o máximo de cuidado e de zelo. Durante o verão, as camas eram puxadas para fora para que eles aproveitassem o máximo possível de ar puro. As crianças tinham recreação em balanços colocados no jardim e também gostavam de brincar com bolas. Mas naquela época os antibióticos ainda não haviam sido descobertos e a tuberculose rapidamente se transformou em uma epidemia. E por ser altamente contagiosa, aqueles que a contraíam deveriam ser afastados das demais pessoas. Waverly Hills foi ficando pequeno demais, com cerca de 140 pacientes. Então foi necessária a construção de um lugar maior. Em outubro de 1926, o edifício já estava com 5 andares. Então, o que antes era um lugar de repouso e tratamento se transformou em um inferno. Os 5 andares também não foram suficientes e Waverly Hills continuou sendo lotado de tuberculosos, entre eles muitas crianças. O tratamento à base de ar puro foi dando lugar a experiências para tentar reverter a doença e minimizar o sofrimento. Essas experiências consistiam em pneumotórax, que é onde o médico desinfla o ar nos pulmões do paciente, e nos casos terminais, eram retiradas de 6 a 7 costelas para que o pulmão tivesse mais espaço. E como eles usavam muitos anestésicos, logo eles ficaram escassos e os procedimentos passaram a ser feitos a seco. E poucos pacientes sobreviveram a essas cirurgias. Existem relatos também de experiências que não foram documentadas e por isso as autoridades nem se deram ao trabalho de investigá-las. No inverno, que era muito rigoroso, os pacientes não podiam sair e ficavam todos confinados nas alas. Mas as experiências continuavam e as mortes também. Ao todo se tem notícia de cerca de 64 mil pessoas mortas entre aquelas paredes. Não apenas pela doença, mas também suicídios de pacientes, de médicos e das enfermeiras que não suportavam tanto sofrimento. E por que não também por sentirem alguma culpa? O fato é que o lugar virou uma fábrica de cadáveres. No subsolo, foi construído um túnel de 150 metros, que foi apelidado de Túnel da Morte, pois era por esse túnel que passavam as macas carregando os corpos para o necrotério. Ainda no inverno, quando não era possível enterrar os corpos pelos quais as famílias não procuravam, eles iam se amontoando nas gavetas, em macas, no chão, e até mesmo o absurdo de serem pendurados por ganchos nas paredes do necrotério, até serem enterrados, meses depois, em covas rasas, no próprio terreno do hospital. O 5º andar é o mais sombrio por ter uma atividade paranormal muito intensa, especialmente no quarto 502, onde 2 enfermeiras se suicidaram. Uma delas, não suportando ver todo aquele sofrimento dos pacientes e também por ter sido contaminada, atirou-se da janela. Outra engravidou de um dos médicos que era casado e ela foi obrigada a fazer um aborto ali mesmo no hospital, sendo inclusive assistida por uma equipe médica que incluiu o suposto pai da criança. Não suportando a pressão, ela foi até o quarto 502 e se enforcou no cano de aquecimento. Tempos depois souberam que o feto foi jogado em um poço, no porão do hospital. Nos anos 50, com a descoberta dos antibióticos, a tuberculose foi praticamente erradicada.
e Waverly Hills fechou as portas em 1961 para ser reaberto um ano depois para cuidar dos idosos com problemas mentais. Mas também, sob denúncia de maus-tratos, encerrou as atividades definitivamente em 1981. Tentaram reabrir o edifício como uma prisão, mas por causa dos protestos dos moradores, o projeto não se concluiu. E hoje em dia, o sanatório é de propriedade particular e foi aberta a visitação. E a partir daí, começaram os relatos. Vários turistas diziam ouvir vozes e ver vultos caminhando pelos corredores. Alguns ouviam rodas rangendo, como se cadeiras de rodas ou macas passassem por eles. É possível ver pessoas tossindo e os espíritos das crianças ainda brincando pelos corredores. É muito comum os turistas levarem bolas e deixarem de presentes para as crianças no quarto 502 e também nos corredores. E muitos deles já viram as bolas se movendo ou simplesmente desaparecendo. É possível também ouvir o som das correntes dos balanços abandonados em um dos quartos. As crianças ainda tentam brincar neles, e em alguns EVPs, que são as gravações de vozes dos espíritos, já foram registrados por várias vezes elas perguntando por que não podiam sair para brincar. Câmeras também detectam facilmente a presença de orbes, as bolas de luz flutuantes, vultos em todos os andares e também no túnel. Em certas tardes, todo lugar se enche com cheiro de pão sendo assado e também de panquecas que os cozinheiros na época serviam para as crianças. Mas o cheiro vem de uma cozinha que hoje está em ruínas. O fantasma de uma enfermeira percorre todo o 5º andar e também a ala das enfermeiras, checando cada quarto, quem sabe ainda para saber se os pacientes estão bem. Um vigia, que trabalhou no edifício algum tempo atrás, após o fechamento, disse que durante as rondas sentia vontade de se atirar pela janela e tinha uma constante sensação de tristeza. Isso também foi relatado por alguns turistas. O vigia chegou a se tratar de depressão, mas disse que apenas quando deixou o emprego em Waverly Hills ele passou a ter uma vida normal novamente. Sarah Johnson, uma enfermeira que trabalhava em Waverly Hills, foi presa por torturar os pacientes. Depois disso, ela disse que fazia o que fazia porque ouvia vozes que a ordenavam. Caso contrário, eles matariam a sua família. No túnel da morte pode-se ouvir também as macas passando, gritos, tosse, choro. Alguém percorre o lugar gemendo e chorando. E um investigador de fenômenos paranormais foi agredido e precisou sair imediatamente do túnel, pois disse sentir como se seu coração fosse explodir. E há indícios de que há um espírito furioso e vingativo, que não quer ninguém andando por lá. O necrotério é pura energia de tristeza. Ao que parece, Waverly Hills continua a funcionar no plano espiritual. As enfermeiras ainda tentam socorrer os doentes, os médicos ainda fazem as experiências na tentativa desesperada de aumentar um pouco a sobrevida. As crianças ainda são crianças e só querem brincar, parecendo não terem ideia da sua condição de mortas. Ainda há muita dor e sofrimento gravado naquelas paredes, e a cada dia tudo isso é repetido. Talvez eles não tenham percebido que já estão mortos e que já podem descansar. A Casa da Colina ainda está em atividade. É isso. Eu volto na semana que vem para contar uma outra história de um outro lugar onde os fantasmas são donos, onde eles ainda habitam. Se gostaram, já sabe, joinha, favoritar e se inscrever. Dá uma olhadinha também na página do Facebook que está na descrição e no meu blog. Boa noite, fechando as portas do sanatório. Vão dormir!